Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Nara Máximo e sou estudante de Medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco. A nossa videoaula de hoje é sobre fisiologia dos vertebrados. E aí, você sabe por que nós somos vertebrados? Não? Então se liga na nossa videoaula de hoje. Os vertebrados possuem esse nome porque a sua notocorda desaparece durante o desenvolvimento e é substituída pela coluna vertebral. O tubo neural dorsal, ele dá origem ao sistema nervoso central, como o cérebro e medula. E os vertebrados possuem mais de 50 mil espécies, subdivididas em duas superclasses, que são os peixes e os tetrápodes. Os tetrápodes incluem anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Quanto à regulação da temperatura desses animais, sabemos que as aves e os mamíferos são homeotérmicos, porque eles mantêm a temperatura corporal relativamente constante. E quem faz isso no homem é o hipotálamo. Portanto, podemos dizer que os animais homeotérmicos possuem um sangue quente. Já os animais supercilotérmicos são aqueles em que a temperatura corporal varia de acordo com o meio em que estão. A pele dos animais varia também conforme a classe, possuindo a pele e seus anexos, como os pelos, com a função de proteção, ajuste de temperatura, troca de umidade, entre outras características. Antes de adentrar no sistema respiratório desses animais, vamos entender qual a diferença entre anfíbios e répteis que muita gente confunde. Primeiramente, vamos dar exemplos para você conseguir compreender melhor. Os anfíbios são os sapos e os répteis são as cobras, as tartarugas. Então, os anfíbios, eles não possuem escama pelo seu corpo, já os répteis possuem escamas córneas. Os anfíbios possuem uma pele úmida, lisa e macia, já os répteis possuem uma pele dura e seca. Os anfíbios, eles põem ovos em massas gelatinosas, porque eles não possuem casca no seu ovo. Já os répteis, quando ovíparos, eles põem ovos com casca. E os anfíbios geralmente passam por metamorfose, já os répteis não sofrem metamorfose. Quanto à respiração, os vertebrados de respiração aérea costumam ter pulmão. Já os peixes possuem brânquias e os anfíbios possuem os dois, por isso que ele tem esse nome, porque ele tem dois estilos de vida, tanto terrestre quanto aquático. Com exceção das aves, todos os animais pulmonados, eles possuem cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquio e pulmão. Então, nessa ilustração do slide, podemos perceber a comparação entre as estruturas pulmonares, com aumento de complexidade de acordo com a evolução dos animais, com aumento da superfície respiratória, aumento da vascularização e uma maior especialização do processo de ventilação, do processo de renovação do ar. Dando uma pequena pincelada do ponto de vista musculoesquelético, sabemos que os peixes possuem um esqueleto axial que tem a função apenas de locomoção. Já os tetrápodes possuem uma coluna vertebral que sustentam o peso corporal, então serve para locomoção e postura. Quanto ao sistema digestório, todos os vertebrados possuem um sistema digestório completo. A diferença é que os herbívoros possuem um intestino 30 vezes maior do que o comprimento do seu corpo, porque a matéria vegetal ela demora mais para ser digerida, certo? Quanto os carnívoros, possuem um comprimento de intestino mais curto, apenas de 3 a 4 vezes o comprimento do seu corpo, porque a carne ela é mais fácil de ser digerida. Já os onívoros é o meio termo. Quanto ao sistema cardiovascular, todos os vertebrados possuem coração e vasos, que são artérias e veias. Então, nessa ilustração, podemos perceber que os peixes eles possuem apenas duas cavidades no seu coração. Ele possui um átrio e um ventrículo. Os anfíbios e os répteis possuem 3 cavidades, 2 átrios e 1 ventrículo. Já as aves e os mamíferos possuem 4 cavidades, que são 2 átrios e 2 ventrículos. Quanto aos tipos de circulação, todos os vertebrados possuem uma circulação fechada, porque o sangue ele circula apenas dentro de vasos. Em relação a ser simples ou dupla, apenas os peixes possuem uma circulação simples, porque passa apenas uma vez pelo coração. Já os demais possuem uma circulação dupla, pois o sangue passa 2 vezes pelo coração. Em relação a ser completa e incompleta, os peixes, as aves e os mamíferos possuem uma circulação completa, pois o sangue arterial não se mistura com o sangue venoso. Já os anfíbios e os répteis possuem a circulação incompleta, pois o sangue arterial se mistura com o sangue venoso.
Então a gente percebe que os anfíbios e os répteis têm muita semelhança em relação ao coração e ao tipo de circulação, sendo que o que distingue eles é que os répteis, dentro dos crocodilianos, eles possuem o quê? Um septo que divide parcialmente o ventrículo, diminuindo essa mistura de sangue. Então aí está uma tabela bem resumidinha para que vocês possam tirar um print e revisar em outro momento, né? Principalmente antes de responder as nossas questões que estão disponíveis no formulário dessa aula. Então, nossa videoaula de hoje encerra por aqui. Obrigada por terem assistido e não se esqueçam de acompanhar nossas redes sociais e nosso canal do YouTube para ter acesso às nossas videoaulas de teoria e de questões semanalmente.